Olá, bom dia, graça e paz. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 6, no seu versículo 7 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus amados, estava meditando nesta palavra, né? Essa palavra mexeu muito no meu coração. Algum tempo atrás, antes de eu voltar para os caminhos do Senhor, eu pensando em meu coração, que eu era um homem bom, né? Que eu não precisava estar na igreja, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né? Por eu ser um homem bom, de coração bom, que ajudava as pessoas, né? Mas afastado da obra, afastado do propósito do Senhor para a minha vida, né? Sem fazer a vontade dele, sem obedecer a ele. E o que eu passo no meu coração nessa palavra aqui? E naquela época de Noé, a humanidade estava corrompida, né? Tinha várias pessoas na face da terra e Noé estava no meio daquelas pessoas ali. E o único que foi achado graça foi Noé. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé obedecia a Deus e Deus viu graça nele. E quando Deus chamou para ele fazer a arca, ele foi lá e fez sem questionar, né? Pura obediência de Noé com Deus. E eu creio no meu coração que por isso que Noé foi salvo, ele e a família dele, ele foi escolhido, né, para continuar a geração que temos hoje na face desta terra. E eu paro para pensar nas pessoas que andavam ali naquela época ali, né? Será que não existiam homens bons, igual eu, antes de voltar para a presença, pensava que eu era um homem de coração bom e Deus estava me abençoando e eu ia para o céu porque eu tinha um coração bom, mas estava longe da obediência do Senhor, né? Então o que eu paro para pensar sobre isso? É certo que existiu várias pessoas boas naquela época também, né? Mas se encontravam longe do Senhor, longe da obediência, e assim pereceram também, junto com as outras pessoas, mesmo tendo um coração bom. Meus amados, o que eu quero falar para vocês hoje? Mesmo a gente tendo um coração bom, fazendo coisas boas na face dessa terra, ajudando o próximo, sem obediência a Deus, não conseguiremos alcançar a nossa salvação para aquilo, né? Então, a principal coisa que Deus quer da gente é a obediência, que obedecemos a Ele, passamos tudo aquilo que Ele manda a gente fazer, que cumprimos o nosso chamado aqui nessa terra. É claro, temos que ter um coração bom para com as outras pessoas, mas a principal coisa que temos que ter, né, perante ao Senhor é a nossa obediência, né? É isso que Deus quer da gente, é a principal coisa que o Senhor quer, a nossa obediência. Então é a palavra que eu deixo para vocês hoje, tá? Não adianta você ter um coração bom para com as pessoas, mas não está fazendo a vontade do Senhor, tá bom? A vontade do Senhor é que você serve Ele em espírito e em verdade e vai cumprir o seu chamado, tá? Para aquilo que Ele te chamou para fazer, tá bom? Esta é a palavra que eu deixo para vocês nesta manhã. Graça e paz, tamo junto.